Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira, dia 4 de dezembro. Amanheceu um pouquinho frio na cidade de Caciqui hoje, refrescou um pouco. Temos uma garoa aí do lado de fora que, por o que parece, ela vai nos acompanhar toda manhã ou talvez todo dia, não sabemos. Mas agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus por um final de semana abençoado, por um final de semana de estar e continuar estando na presença do Senhor, por Deus ter manifestado sua graça, seu amor, seu poder, sua misericórdia por cada um de nós em nos dar este novo dia de vida. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira aqui na página do Ministério Vindos do Pai. E nesta manhã nós queremos continuar com a história bíblica de 1 de Reis, capítulo número 17, e agora estamos já no capítulo número 18, onde ali nós temos como personagens centrais ao próprio profeta Elias, o rei Acabe, a sua esposa Jezabel, e aqui encontramos no capítulo número 18 um novo personagem que é o Obadias, que era um servo de Acabe, mas também que era um homem temente a Deus. Ele tinha guardado, ele tinha sustentado profetas que eram perseguidos por Jezabel, a rainha cruel, uma das mulheres mais cruéis da história, perseguidora e assassina de profetas. Ele então agora está à procura de Elias. Ele quer encontrar-se com Elias, mas também ao mesmo tempo ele tem temor, pois a mandato do rei ele já tem recorrido os reinos, vai dizer a palavra de Deus, cidades, vilarejos, durante longos 3 anos e não encontrou a Elias. E eis que estava faltando água, logicamente, depois de 3 anos de sequia, sem cair chuva nem orvalho. O rei decide sair buscar água no meio daquele deserto, no meio daquela solidão, e Obadias vai com ele. Em determinado momento eles vão dividir-se um para cada lado. E é aqui que Obadias vai se encontrar com quem? Com o profeta Elias. Aquele que tanto tinham procurado, que tanto tinham buscado, que queriam vê-lo. Agora o profeta aparece ali de repente para Obadias. Deus tinha guardado, tinha protegido ao profeta. Deus guarda e protege os seus filhos. Diante da calamidade que possa estar acontecendo a nível global, Deus sempre vai estar guardando os seus filhos. Aqueles que têm compromisso com o reino de Deus. Aqueles que conhecem ao Senhor. Aqueles que caminham debaixo da sombra do Onipotente. Ao final, o próprio Deus do Salmo 91 está dizendo: aquele que caminha debaixo da sombra do Onipotente, vai dizer depois: cairão 1000, 10.000, mas a ti não te tocará, nem a peste, nem a mortandade, nada, absolutamente nada vai fazer dano àqueles que temem ao Senhor e que caminham debaixo da sombra do Onipotente. E agora Elias se encontra
com Obadias. Qual foi a resposta deste homem para Elias? Elias pede para ele ir buscar ao rei Acabe. E ele vai dizer, e agora dizes, vai e conta ao teu senhor, eis que Elias está aqui, e ele me matará. Temor por a sua vida. Qual era o temor que ele tinha? Que Elias desaparecesse novamente. Mas aí o profeta vai dar uma certeza para ele e disse, como vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé, certamente me mostrarei a ele hoje. Profeta de Deus, ele vai falar que está diante do Senhor. Profeta de Deus, diante de quem me ponho de pé, certamente me mostrarei a ele hoje. E assim Obadias foi e se encontrou com Acabe e lhe contou, e Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu, quando viu Elias, Acabe disse a ele, és tu aquele que perturbas a Israel? É curioso isto, porque quem estava perturbando a Israel não era Elias. Era consequência do pecado, da desobediência, primeiro do rei e logo do povo que foi detrás do rei. Teve um povo, teve uma nação que caminhou detrás dos pecados do rei Acabe. Teve uma nação que se deixou levar pela sua liderança. Temos falado em algumas outras lives, bom dia, Inês, na cidade de Montevidéu, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que Deus venha guardar e proteger do trabalho de vocês, livrar-los de toda pessoa mal intencionada, e um grande abraço para Calixto Nicolás, teu futuro esposo. Que Deus abençoe poderosamente. Berna, ali na cidade de Artigas, bom dia. Um grande abraço para nossa irmã Berna, que sempre está aqui junto conosco durante todo o ano. Ela sempre esteve ali presente às 7 horas da manhã, junto, logicamente, me imagino, com a sua filha Valéria. Vai um grande abraço para a nossa irmã Berna, ali na cidade de Artigas, e obrigado, minha irmã, por estar aí nos apoiando a cada dia. Eres tu que perturbas Israel? Pergunta o rei Acabe, ou afirma para Elias. É engraçado isto, porque o homem, desde Adão e Eva até os dias de hoje, eles não assumem as suas responsabilidades. Acabe era um governante, ele era um rei. O nome de Acabe significava irmão maior ou pai. Que o povo esperava desse homem? Esperava proteção, esperava bem-estar, esperava prosperidade. Mas o que o povo teve foi sequia, fome, angústia, tristeza, opressão. Isso foi o que o povo teve. Claro que naquela época, o povo de Israel, ele pediu para o Senhor para que tivesse um rei como tinham todas as outras nações. Não estavam conformes com ter um governo teocrático. Eles queriam ter outro rei. E o primeiro rei foi Saul. E a história do rei Saul é perturbadora também. Primeiro rei, até que chegou o rei Davi, o rei Salomão, e as coisas se encaminharam.
Mas Salomão, sendo o homem mais sábio da história da humanidade, ele se perverteu como consequência das mulheres, das concubinas pagãs que ele trouxe para dentro do palácio. O Filho de Deus tem que olhar muito bem com quem ele vai fazer alianças. Não é com qualquer um, não é com qualquer pessoa que um filho de Deus pode fazer uma aliança, ou que pode abrir o seu coração e contar seus projetos, seus sonhos. Não. E Acabe foi fazer aliança com os sidônios, casando-se com uma mulher assassina, perversa, maldosa, prostituta, idólatra e quantas outras coisas mais. Jezabel, cujo verdadeiro nome é Isbaal, sacerdotisa, a que fazia conhecer a Baal, uma entidade, um ídolo, um demônio dos sidônios. Ali então agora está Acabe querendo transferir a sua responsabilidade para Elias. É engraçado, hoje se dá muito, e estamos vendo isto a todo nível, a nível nacional, municipal, ou província, departamental, como você queira chamá-lo, cidade, que os governantes, eles não estão assumindo as suas responsabilidades. E sempre a culpa é do outro governo que passou. Sempre. A culpa ou a desculpa sempre vem do clima, sequia, muita chuva, enfim. Sempre vão encontrar algo para poder utilizar como um pretexto para não cumprir aquilo que eles prometeram numa campanha eleitoral. Por isso, todo cidadão de bem, e principalmente os cristãos, aqueles que servem a Cristo, têm que orar, pensar, meditar, antes de tomar uma decisão, a quem vão depositar o seu voto no dia da eleição. E ainda mais triste é que muitos vendem o seu voto por uma caixa de cerveja, por um churrasco, enfim. Não sabem dar o valor àquilo que eles têm nas suas mãos, que é o poder de decisão. Acabe vem colocar a culpa em quem? Em Elias. Assim como fez Adão, Senhor, a mulher que tu me deste, querendo acusar a Deus do fracasso dele e de Eva. Agora, Elias, eres tu que perturbas Israel? É por a tua causa que não está chovendo? Não, Acabe. Não. Não é por a minha causa. É pela tua causa. Lembro quando o profeta Natã falou para Davi e disse para ele: tu eres esse homem. Depois daquele episódio de Davi ter adulterado com Batseba. Bom dia, nosso irmão Cândido, da República Argentina. Que Deus abençoe poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus seja sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seus netos. Que Deus venha abençoá-los de uma maneira sobrenatural. Eres tu que perturbas a Israel? A culpa é tua, Elias. Israel está nestas condições porque tu lançou uma maldição que não ia chover. Seria o que Acabe queria dizer para Elias. Mas aquilo era consequência da desobediência
da desobediência de Acabe respeito a Deus, ao reino de Deus. Quando ele traz aquela mulher para dentro da sua casa, ali então começa a desgraça de Acabe. São momentos decisivos da vida de um homem e de uma mulher. O momento quando escolhe formar uma família. Não podemos nos guiar pelas emoções e muito menos pelo coração. Que decisão difícil a que temos que tomar com quem vamos casar. Pois somos duas pessoas totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, costumes diferentes, mas que decidimos então morar juntos. E aí, no meio dessa união, deve estar Deus, para que esse casal venha a ser abençoado, para que esse casal possa perseverar na fé, para que esse casal não venha afastar-se do Senhor, para que Deus venha a ser o sustento, o alicerce daquela casa, daquela família. E às vezes temos que tomar algumas decisões difíceis das nossas vidas. E nenhuma dessas decisões que nós vamos tomar podemos deixar de lado a direção do Espírito Santo de Deus nos nossos dias de hoje. Vamos orar, vamos pedir uma direção, vamos pedir uma confirmação para Deus. Se você ler lá o livro de Juízes, capítulo 5, 6, Gedeão, ele pediu uma confirmação para o Senhor. Ele se sentia tão pobrezinho, tão pequeno, se sentia covarde. E ele pede confirmação para Deus, para realizar aquilo que Deus estava chamando para ele fazer. E ele respondeu: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonares os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baal. Profeta de Deus, Elias. Veja a ousadia, a coragem. Elias vem acusar diretamente o rei de Israel. O rei de Israel poderia decapitá-lo ali mesmo, naquele mesmo momento, e nada iria acontecer. O atrevimento, a ousadia e a palavra que Elias leva para aquele rei. Tu e a casa do teu pai são os que estão perturbando a Israel, por ter abandonado a quem? Ao Senhor, e servido aos ídolos. Às vezes, nós pensamos que os ídolos são somente aquelas imagens, estátuas, feitas de madeira, de gesso, de bronze, de cobre, enfim. Mas muitas vezes temos ídolos do nosso coração também. Às vezes a pessoa não tem um ídolo visível ali no seu lar, mas tem um ídolo no seu coração, que está por cima de Deus. Às vezes pode ser até o pai para os filhos. Às vezes a opinião do pai é mais importante para o filho que a própria palavra de Deus. Cuidado com isso. Porque cada um de nós
vamos dar conta a Deus individualmente. Ah, mas meu pai me ensinou. Mas na minha palavra estava escrito. Isto é sério, a questão da idolatria. O esposo que idolatra a esposa, ou vice-versa. Tem diferentes tipos de idolatria. Diferentes tipos de idolatria. Existem. Agora, abandonar os mandamentos do Senhor e terem seguido a Baal. Toda a perspectiva do povo de Israel tinha caído por terra diante de tudo aquilo que estava acontecendo naquela nação. É aquela eterna luta, o bem contra o mal. Você sabia que a palavra de Deus diz que o diabo prepara astutas ciladas? Para quem? Para os filhos de Deus, para que os filhos de Deus venham caírem nessas ciladas. Para que os filhos de Deus venham caírem nessas ciladas. Então, meus amados e queridos irmãos, não tinha lido aqui ainda, onde o irmão Cândido Basílio está confirmando algo, que nós temos um Deus vivo, um Deus de poder, um Deus que se compadece dos seus filhos. A mensagem dele está em espanhol, logicamente, mas ele está dizendo: graças a Deus, minha esposa foi tocada por um médico dos médicos, superou o câncer, tem vovó por muito mais tempo. Isso é para dar glória a Deus nesta manhã. Nós começar uma segunda-feira recebendo um testemunho destes lá da Argentina. Não nós conhecemos pessoalmente com nosso irmão Cândido, mas sim virtualmente. E o que eu posso dizer, meu irmão? Que Deus é fiel. E Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que operava através do profeta Elias é o mesmo Deus que está operando hoje. Basta nós caminhar debaixo da sombra do Onipotente. Viu que agora estamos vivendo um período de muitas chuvas. E é muito comum ver pessoas na rua com um guarda-chuva protegendo-se da chuva. E assim a cobertura de Deus sobre nossas vidas. É como um grande guarda-chuva que está nos protegendo, que está nos dizendo: filho, não temas, somente crê e verás a glória de Deus sobre a tua vida. Glorificamos a Deus por este milagre. Glorificamos ao Senhor por isso. Agora, o que eu ia dizer era o seguinte: a unção profética de Elias, o atrevimento da boa palavra de Elias, quando foi falar com este profeta. Eu creio, logicamente, em profetas, do dom profético. Mas muitas vezes fico com um pé atrás quando tem alguns supostos profetas nas redes sociais e estão profetizando como se fosse uma metralhadora. Lançam profecias para todo lado. Mas o mais interessante é que quase sempre, ou a grande maioria das vezes, dessas profecias são praticamente motivacionais.
não confrontam o pecado, não confrontam o pecador. Ele estava confrontando diretamente a um rei. João Batista confrontou a Herodes. O que aconteceu? Sua cabeça terminou numa bandeja de prata. É ousadia, é coragem para falar aquilo que Deus manda que seja falado. Se nós lemos livro de Atos, e você vai ver a primeira mensagem do apóstolo Pedro, vai ver as mensagens dos apóstolos do início da igreja, você vai ver que sempre tem uma palavra de confronto. Eles vão dizer, aquele que vós mataste, falando para o povo de Israel, falando para os israelitas, falando para os fariseus, para os saduceus, sempre. Elias falou isto e logo vai dizer para o rei. Agora, portanto, mandai reunir no monte todo o Israel, no monte Carmelo, e dos profetas de Baal, 450, e dos profetas dos bosques, 400, os quais comem à mesa de Jezabel. 850 profetas eram sustentados por Jezabel. Aqui diz, da minha tradução que tem aqui, diz profetas do bosque. Eram profetas da Astarote, os sacerdotes Astarote e de Baal. 400 de um ídolo, 450 do outro. O que é que eles ensinavam? Perversão, maldade. Isso era o que eles ensinavam para o povo. Desvirtuavam aos jovens, aos adolescentes, levavam eles pelo caminho errado. Podemos dizer que é um xerox do que está acontecendo hoje, nos nossos dias atuais. Agora, 850 profetas sustentados por Jezabel. Se a igreja tomasse consciência de sustentar missionários, que diferente seria o mundo. Amanhã continuaremos com esta história. Pai eterno e Deus do céu, quero agradecer-te, Senhor amado, louvar-te e adorar-te por o que tu tens feito, Senhor. Quero agradecer-te, Senhor amado, por este testemunho que recebemos do dia de hoje. Meu Deus, elevamos nossas palavras de gratidão a Ti, de adoração, meu Pai, sabendo que Tu eres fiel e justo. Que Tu venhas abençoar, Senhor amado, aos nossos irmãos que estão, Senhor, aqui junto conosco nesta manhã. Que Tu venhas abençoá-los, que a Tua graça, que Teu amor venha ser derramado sobre a vida de cada um deles. Que Tu venhas protegê-los e livrá-los de toda sorte de males, meu Pai. Deus meu e Senhor meu, a minha alma te louva e te agradece, Senhor, e que tenhamos uma semana abençoada, cheia da Tua graça, cheia do Teu amor, cheia da Tua misericórdia, meu Pai. Que Tu venhas, ó Deus, derramar uma unção especial de cura e de libertação sobre aqueles que nesta manhã creem no Teu nome. Amém. Amém, amados. 9h30 da manhã, horário de Brasília, estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.